Olá a todos! Hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos sobre o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre o governo Collor e o Plano Brasil Novo, e como esse plano foi um completo desastre, levando inclusive a denúncias de corrupção e inclusive ao processo de impeachment do presidente Collor. Com a sua renúncia, assume o seu vice Itamar Franco, e assim, finalmente, vamos ter um plano econômico que vai conseguir livrar o Brasil da hiperinflação, o chamado Plano Real. Então, hoje, vamos falar um pouco sobre esse plano. Vamos lá. Então, quando o Itamar Franco assume a presidência, a situação não é muito diferente do que a gente tinha visto em governos anteriores. A hiperinflação era um problema, a situação econômica era caótica e agora a situação política também não era das melhores, já que um processo de impeachment e a renúncia do presidente causa um certo receio em investidores, em bancos internacionais, quanto à possibilidade da gente conseguir gerir a nossa economia. Por isso, a resposta tinha que ser imediata. E o que Itamar Franco vai fazer é deslocar o seu ministro das Relações Exteriores para o Ministério da Fazenda. Esse ministro é o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, embora não fosse um economista, ele era um acadêmico de grande prestígio e ele tinha circulação muito facilitada entre os intelectuais brasileiros, entre o pessoal da economia, sobretudo o pessoal da PUC, da Unicamp. E ele vai trazer esse pessoal das áreas econômicas para tentar estabelecer um novo plano de estabilização da economia. E assim vai nascer então o chamado Plano Real. A gente entende o Plano Real como o plano que conseguiu estabilizar o processo inflacionário, passando por isso, passando para isso por vários objetivos, né? Que é o que a gente tem aqui. O primeiro objetivo, então, era o de zerar o déficit público. Era sabido por parte dos economistas que boa parte desse processo inflacionário vinha do déficit público, que era gigantesco, e muitas vezes esse déficit público pressionava o Estado pela impressão de moeda para arcar com os seus compromissos, né, para poder saldar suas dívidas. E a gente sabe que esse processo de impressão de mais moedas, ele acaba pressionando ainda mais a própria inflação. Então você entra em uma espiral inflacionária, né, num moto contínuo inflacionário, digamos assim. Então era importante zerar o déficit público. Por se tratar de um plano e de um governo essencialmente neoliberal, zerar o déficit público vai vir, em um certo sentido, de forma muito forte, através de um amplo processo de privatização e de concessões. A gente já viu algo parecido no governo Collor, mas agora esse projeto vai ficar ainda mais incisivo, porque a ideia é pegar justamente aquelas empresas que dão prejuízo econômico ou que não se saem muito bem, né, no seu campo de atividade e que são estatais e repassar isso para a iniciativa privada. Né? Até porque, além de gerar um valor através da venda dessas empresas, do repasse dessas empresas, eu posso, a partir do momento que eu passei elas para a iniciativa privada, começar a cobrar impostos dessas novas empresas. Então, além de eliminar gastos, eu gero uma fonte de receita. Outro ponto importante que vai ajudar a zerar esse déficit público é a criação de novos impostos e o aumento de impostos já existentes. Tá? Essa é uma forma de você aumentar, em partes, a arrecadação do governo para conseguir, então, zerar de forma total esse déficit existente. O segundo ponto, e já emendando o terceiro, era desindexar a economia. A gente falou um pouco disso na aula passada, né? Como a economia ela tinha vários indexadores que ajustavam automaticamente o preço das coisas segundo a inflação. Então, por exemplo, contratos de aluguel, que sempre que a inflação alcançava determinado patamar, ele reajustava esse valor, contratos de trabalho, enfim.
Quase tudo na nossa economia tinha algum tipo de gatilho, algum tipo de elemento que, quando a inflação atingisse determinado ponto, ela reajustava os valores de produtos, de salários, do que quer que seja. Como a nossa inflação estava fora de controle, isso acontecia quase que sempre. Então, esses patamares que eram colocados quase sempre eram alcançados, e isso fazia com que o valor das coisas, dos contratos, das mercadorias fosse sempre atualizado. Então, você compra alguma coisa, por exemplo, você vai comprar a prazo, você não sabia exatamente quanto você ia pagar, porque a inflação estava sempre corrigindo o valor ali da sua parcela. Esse seria um exemplo desses indexadores, tá? E isso, como a gente já falou na aula passada também, gerava uma certa inflação inercial. Quer dizer, ao você estabelecer uma tendência de aumento dos preços, essa tendência vai forçar os preços a continuarem aumentando cada vez mais, né? Então, até como forma de tentar se precaver desse processo inflacionário, muitas vezes o mercado já vai tentar prever qualquer inflação e aumentar os seus preços acima de um certo limite, o que gera ainda mais inflação, o que faz com que esse processo continue de forma ainda mais intensa, ainda mais forte. Então a ideia era desindexar toda a economia, todos os contratos, todos os salários, mas reindexá-los com base em algo mais sólido, lastreá-los em algo que não tivesse uma variação tão grande. O que seria isso? O dólar. Por isso, o terceiro item é justamente reindexar a economia de acordo com o câmbio. Então, como o dólar era uma moeda muito mais sólida, sujeito a uma variação muito menor, ao você atrelar o preço das coisas, atrelar o preço dos contratos ao dólar, a uma moeda estrangeira, estável, você impedia que a inflação inercial aparecesse. Na verdade, a própria ideia de mudança de moeda, o próprio real, ele vai ter isso como base. Uma moeda nacional indexada, fortemente lastreada numa moeda que vem de fora, que é o dólar. Essa é a base do Plano Real, de forma simples, de forma resumida. Tá? Então, esses objetivos eles têm como norte, como função essencial, no fim das contas, fazer esse lastro aí com base no dólar. O quarto ponto é a abertura econômica, né? Isso é algo que a gente vem vivenciando desde o governo Sarney, fica mais forte com o Collor, e agora, novamente, através da retirada de impostos alfandegários, através desse controle cambial, você consegue ter uma abertura econômica maior, não só para que produtos importados possam chegar ao nosso país, evitando desabastecimentos, evitando aquele processo todo que a gente já viu, mas também com essa abertura econômica e trazer investimentos de fora, você consegue manter o câmbio baixo. E manter o câmbio baixo era essencial. O objetivo do governo, no fim das contas, era manter o preço da nossa moeda parecido com o preço do dólar, já que a gente vai lastrear o valor da nossa moeda no valor do dólar. Então, quanto mais próximo do valor real do dólar for o valor da nossa moeda, melhor para a economia. Para que isso fosse possível, além dessa abertura econômica para atrair investimentos, era preciso também aumentar as reservas internacionais. Nesse caso, sobretudo, as reservas internacionais de dólar. Então, estamos falando de uma moeda específica. Veja que tudo no plano está interligado. Porque como que eu faço para aumentar essas reservas? Atraindo investimentos. Como que eu atraio investimentos? Com abertura econômica. Outro modo de atrair investimentos, vender nas estatais. Então, quando eu pego uma companhia como a Vale do Rio Doce, por exemplo, e eu leiloo ela para iniciativa privada, esses leilões, essas concessões, são feitas sempre em dólar, que é a moeda corrente dos mercados hoje. Isso permite ao governo aumentar essas reservas. E daí entra um pouco da lógica da lei da oferta e da procura. Se as reservas de uma moeda estrangeira são altas aqui dentro do nosso país, ou seja, se a oferta dela é abundante, o que acontece com o seu preço? Cai, desde que eu mantenha a demanda
num patamar aceitável, num patamar baixo. Então eu estou aumentando a oferta, mas eu não estou aumentando a demanda por dólar. Então eu estou forçando o preço a diminuir. Forçando o preço a diminuir, eu estou deixando o preço do dólar mais pareado com o preço da minha moeda. Que, lembrando e reforçando, é a ideia central do funcionamento do Plano Real nesse primeiro momento. Uma das constatações, então, da equipe econômica e do Fernando Henrique Cardoso foi a de que outros planos não obtiveram sucesso porque eles foram feitos com pressa, foram feitos de uma única vez. Então, para que o Plano Real não seguisse o mesmo destino, ele seria desenvolvido em diferentes etapas, até para que a população pudesse se acostumar, pudesse digerir o plano, para que a imprensa pudesse entender no que o plano consistia, já que ele era muito bem embasado, muito bem interligado. Dá para ver que cada ponto, cada objetivo se cruza com o outro para formar uma malha muito intrínseca, né? Para formar um conjunto de objetivos que se somam para um objetivo final, para um objetivo maior, que é equiparar a nossa economia ao dólar, como eu acabei de falar para vocês. Então, a primeira etapa, a primeira medida que foi adotada aí pelo chamado Plano Real, foi a implementação de uma nova moeda. Aí você vai pensar, bom, isso é lógico, eles implementaram o real. Mas não. Na verdade, na etapa inicial, a moeda que foi implementada foi o chamado Cruzeiro Real. Então, essa nova moeda, dentro daquela lógica de criar um novo plano e tudo mais. Uma coisa que é interessante e que eu não estava me esquecendo de dizer é que, embora fosse um objetivo zerar o déficit público, até para conter essa impressão exagerada e desenfreada de dinheiro, embora esse fosse um objetivo do governo, até o momento de troca da moeda para o real de fato, que vai acontecer só em 1994, o governo vai continuar imprimindo dinheiro para poder comprar dólar e aumentar a reserva. Então, assim, a gente vai imprimir dinheiro para comprar dólar, para aumentar a reserva, para lá no futuro não precisar imprimir mais dinheiro, para barrar esse tipo de situação. Então, implementar uma nova moeda vem dentro daquela lógica de mudança do plano econômico, aquele caráter psicológico que a gente já viu, que a gente já discutiu, para mostrar que é um novo plano, um novo governo, enfim, não vou entrar muito em detalhes disso agora. Isso está acontecendo em 1993, tá, gente? E logo após a implementação do Cruzeiro Real, o governo vai introduzir também a chamada URV, que é a Unidade Real de Valor. Falando inicialmente, parece algo extremamente complexo, mas não é, tá? Na realidade, é bem simples. O que acontecia? A moeda corrente, a moeda que você recebia, que você usava no mercado, que você usava num banco, usava num comércio qualquer, era o Cruzeiro Real. Mas quando você ia comprar alguma coisa, o preço dessa coisa não se encontrava em Cruzeiro Real. O preço dessa coisa se encontrava em URVs, Unidades Reais de Valores. Então, toda vez que a pessoa fosse comprar algo, ela tinha que converter o valor dessa coisa, desse produto, de URV para Cruzeiro Real. Como que essa conversão era feita? Sempre com base na cotação do dólar do dia anterior. Então, ó, eu estou gravando essa aula no dia 18 de maio. Vamos supor que hoje, no dia 18 de maio, sei lá, a cotação do dólar feche em 3.000 cruzeiros reais. Vamos imaginar que a gente está nessa época, então a cotação fechou em 3.000 cruzeiros reais. Amanhã, que é o dia 19, uma URV vai valer a cotação no dia anterior. Ou seja, uma URV vai valer 3.000 cruzeiros reais. Então, se você vai no mercado e compra algo que custa uma URV, você vai pagar quanto por esse produto? 3.000 cruzeiros reais. Uma URV multiplicado pela cotação. Se você compra um produto que custa 5 URVs, basta você multiplicar a quantidade de URVs do produto pela cotação dele. Então, 5 vezes 3, um produto que custaria 5 URVs, você ia pagar 15.000 cruzeiros reais. Então, você sabia quanto você ia pagar de fato por um produto quando você passava ele pelo caixa. Ou se você fosse ali pegando e já fazendo as contas, já fazendo a conversão. Aí vocês vão se perguntar, tá, legal, entendi como que isso funciona. A questão é, para quê?
Por que que eu vou ter que fazer toda essa conversão? Para que eu tenho que fazer todo esse malabarismo? E no que isso ajuda no estabelecimento do plano real e no combate à inflação? Então vamos lá. Lembra, de novo, que eu já falei várias e várias vezes que um dos principais problemas da inflação no Brasil era a tal da inflação inercial. Quer dizer, o preço das coisas estava sempre aumentando, sempre aumentando, sempre aumentando. Então eu tinha um produto que custava 10 cruzeiros reais ontem, hoje ele ia custar 15. Mas já que ele vai custar 15, então eu vou cobrar 18. Aí amanhã eu teria que aumentar para 25, mas já que eu vou aumentar para 25, então eu vou aumentar para 30. Tá vendo o movimento inercial que isso gerou? Tá vendo como isso está pressionando os preços para cima? Então, para barrar isso, a gente institui o preço com base na URV, na unidade real de valor. Porque, na verdade, o valor da unidade real de valor, desculpem a repetição, é o valor do dólar. Se eu estou dizendo que um produto vale 5 URVs, na prática eu estou dizendo que ele vale quanto? 5 dólares. Por isso que eu faço a conversão para Cruzeiro Real. A questão é, então, para que colocar o preço em dólar? Porque, como eu falei lá no começo, há quase 17 minutos atrás, o dólar é uma moeda muito mais estável. O dólar é uma moeda que tem uma variação muito menor que a nossa naquela época, que não sofre com esse processo inflacionário. Então, se um produto vale 5 dólares hoje, ele vale 5 dólares amanhã e depois, e daqui um mês, e provavelmente daqui um ano. A inflação que eu tenho no dólar é menor e evita essa mudança brusca no preço das coisas. Então, se eu estabeleço que a URV é o preço em dólar, se um produto vale 5 RVs hoje, ele vale 5 RVs amanhã, ele vale 5 RVs daqui um mês. O preço não aumenta. É lógico, o valor do produto muda. Veja, você pagou por um produto que vale 5 RVs no dia de hoje, o valor de 15 mil cruzeiros reais, correto? Amanhã a cotação vai mudar. Vamos supor que hoje a cotação feche em 4 mil cruzeiros reais. Um dólar vale 4 mil cruzeiros reais. Quer dizer que amanhã o mesmo produto você vai pagar em cruzeiros reais 20 mil. Só que o valor dele em si não mudou, continua sendo 5 RVs. Era 5 RVs ontem, é 5 RVs hoje. O que mudou é que você pagava 15 mil cruzeiros reais ontem, você paga 15 mil cruzeiros reais hoje. Então você eliminou a inflação inercial. Paralelamente a isso, o governo ia, como eu falei, aumentando as suas reservas econômicas. Então a tendência é que a cotação do dólar ficasse cada vez mais baixa. E isso vai durar praticamente um ano. Até que em 30 de julho de 1994, o governo vai se sentir seguro com o tamanho das reservas de dólares construídas e também com a cotação do dólar frente à nossa moeda para eliminar a URV e estabelecer uma moeda nova de fato, que é o real. Então, no dia 1º de agosto de 1994, nós temos o estabelecimento de uma nova moeda, que é o real. Quando o real é lançado, ele é lançado segundo valores de 30 de junho de 1994. Então, o que aconteceu no dia 30 de junho de 1994? Nesse dia, 2.750 cruzeiros reais equivaliam a $1, ou seja, uma URV. No dia 1º de agosto, quando o real foi lançado, R$ 1 equivalia exatamente a uma URV. Ou seja, se você tinha 2.750 cruzeiros reais, você tinha o equivalente a R$ 1. E R$ 1 era equivalente a quanto? $1. Então, aquele produto que valia cerca de 5 unidades reais de valor, 5 RVs, e que você pagaria no mercado 13.750 cruzeiros reais, agora, com a conversão, você vai pagar quanto? R$ 5.
um produto que valia 5 RVs, agora vale 5 reais, que é exatamente o mesmo que 5 dólares. Com isso, eu eliminei a inflação da economia. O plano dá certo? Sim. Pela primeira vez, um plano econômico em décadas vai conseguir frear esse processo inflacionário. E o plano ele vai ter tanto êxito nesse processo que, além do preço do dólar se manter estabilizado, a gente vai conseguir o recorde de $1 valer 86 centavos. Então, durante algum momento, a nossa moeda chegou a ser mais forte do que o próprio dólar. Isso porque as reservas de dólar na nossa economia eram enormes. Estima-se que a gente tinha uma reserva de dólares tão grande que era possível substituir a conta corrente de todos os brasileiros por dólar e ainda sobraria dinheiro nas mãos do governo. Então isso deixava a nossa moeda forte e isso ajudava a eliminar a inflação. Esse então foi a primeira fase, o processo de implementação do Plano Real, que foi um sucesso, que finalmente combateu a inflação e que deu a popularidade necessária para eleger o então ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, como presidente em 1994. Mas, como sempre, isso já é assunto para uma outra aula. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.